Bom dia, moçada. Tudo bem com vocês, criançada? Bom, hoje é segunda, hoje é dia 16 de novembro. E hoje a gente vai dar início à apostila 4, a última apostila do ano. A gente está finalizando o nosso ano, daqui uns dias vocês estarão de férias. Aí a gente pode descansar, pode brincar, não pode fazer muita coisa porque a gente ainda tá em quarentena, né, pessoal? Mas a gente já vai poder acordar mais tarde, não vai ter mais tanto compromisso igual nós temos agora, tá? Então, pessoal, já que a gente tá na reta final, a gente tem muita coisa ainda para estudar. Então, vamos começar os nossos estudos hoje com língua portuguesa. A gente volta para aquele esquema semanal que vocês já conhecem: segunda português, terça matemática, quarta ciências, quinta geografia e sexta história. Hoje à noite tem reunião. Aí hoje à noite eu vou passar para os pais de vocês como que vai ser o nosso encerramento, tá? Os materiais de vocês que ficaram lá na escola, no final do ano, quando vocês me mandarem a última prova, eu já vou deixar separado para os pais levarem. Então, vocês não usaram tinta, vocês não usaram os jogos, os livros, o dicionário. Então, tudo que é de vocês que tá lá na escola, o portfólio, eu vou mandar de volta para que vocês usem ano que vem. Ano que vem não tem necessidade de comprar, né? A gente vai falar sobre isso lá em ciências, sobre consumo e consumismo. Então, vocês aí estão com material novinho. Ano que vem vocês vão poder aproveitar tudo, né? Provavelmente vocês vão ter que trocar alguma coisa da bolsinha de vocês, porque a gente escreveu bastante esse ano. Mas o material que fica na escola, ele vai poder ser todo reaproveitado, tá bom? E aí, no final do ano, eu devolvo tudo para vocês. Pastinhas, portfólio, tudo, tá? Não preocupem-se. Quando vocês me entregarem a última avaliação, lá no final do ano, lá provavelmente lá pro dia 10 de dezembro, 10, 15 de dezembro, aí eu já vou deixar separado. Por isso que eu pedi os livros. Por isso que quando eu pedi as provas, eu pedi se tiver algum livro para mandar também, para eu poder já separar e devolver os livros para vocês, tá? Se por acaso vocês estiverem ainda com alguma coisa que é de algum colega, pede para mamãe me devolver, deixar lá na escola, porque aí no final do ano eu já devolvo tudo para os colegas, combinado? Pessoal, então vamos dar início à nossa aula. O que nós vamos estudar em língua portuguesa? Eu achei que a gente não ia estudar esse tema, porque todo ano eu trabalho com esse tema, só que geralmente a gente trabalha lá na apostila 1. Com a mudança da apostila, foi lá para a última apostila. Tô rouca, tá? Tô doente. Tô desde semana passada doente. Hoje, graças a Deus, eu consegui gravar esse vídeo. Se fosse semana passada, eu não teria conseguido. Não é corona, viu, gente? Pode ficar tranquilo, é gripe. E aí, pessoal, qual é o nosso tema? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre contos maravilhosos. O nome desse gênero que nós vamos estudar é contos maravilhosos. Olha, nós já estudamos contos africanos, já estudamos poesia, já estudamos notícia, já estudamos muitas coisas. O que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar os contos maravilhosos. O que são contos maravilhosos? Pessoal, contos maravilhosos são aquelas histórias que toda criança conhece. Geralmente, essas histórias, elas se iniciam com aquela expressão, era uma vez. Por que um conto maravilhoso se inicia com essa expressão? Ele se inicia com essa expressão justamente porque a gente não sabe nem quando, nem em que tempo aconteceu essa história. Por isso que a gente fala, era uma vez.
Não sei se foi ontem, se foi mês passado, se foi ano passado, se foi século passado, se foi há 500 anos. Então, todo conto maravilhoso, ele passa isso pra gente. Essa noção da gente não saber quando que aconteceu. Por isso que a maioria dos contos maravilhosos, eles iniciam com essa expressão "era uma vez". Ok? Então eu já sei que vocês estão pensando aí vários contos maravilhosos. Vocês já estão, então aquele outro, aquele lá é conto maravilhoso. Os personagens, que são aqueles que participam da história, são pessoas, são animais e às vezes até são objetos, pessoal. Na história, nos contos maravilhosos, a gente tem o personagem principal, que a gente chama de protagonista. E a gente tem sempre um vilão, que a gente dá o nome para ele de antagonista. O protagonista é o principal e o vilão a gente chama de antagonista. Tá bom? A gente fala que o protagonista é um herói ou uma heroína, né? Geralmente a história de um conto maravilhoso começa acontecendo algum fato muito ruim na vida desse protagonista. E aí, no decorrer da história, ele tem que achar uma solução para o problema dele. Então ele corre atrás, tá? A gente tem também os personagens secundários. E, pessoal, uma característica que eu acho que é bastante importante dos contos maravilhosos é que eles geralmente acontecem num mundo de fantasia e, geralmente, pessoal, as histórias têm um final feliz, tá? Outra coisa, nos contos maravilhosos, é muito comum a gente descrever os aspectos físicos dos personagens. Como assim aspectos físicos? A cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, se é bonito, se não é. E também, além dos aspectos físicos, o jeito que ele é psicologicamente. Ou seja, se ele é medroso, se ele é corajoso, se ele é esperto, se ele é mau, se ele é bravo, se ele é violento, se ele é bom, se ele é carinhoso, se ele é companheiro, se ele é amigo, se ele é bondoso, se ele é paciente. Pelo comportamento, a gente consegue entender muito desse personagem, tá? Outra coisa, pessoal, é muito comum nesses contos acontecerem algumas coisas com os personagens principais, ou com o personagem principal, né? Porque, por exemplo, se eu falo lá no João e Maria, a gente tem ali 2 personagens principais, mas por isso que eu usei o plural, mas geralmente é um personagem principal. Então, geralmente, o que acontece com eles no decorrer da história? Eles se afastam da casa dele, eles acabam indo parar numa floresta ou num bosque desconhecido. Geralmente eles caem em armadilhas, geralmente há uma luta entre o bem e o mal. Geralmente o herói, o protagonista, vence essa luta. Geralmente o protagonista volta para casa quando ele sai de casa. E geralmente o herói se casa no final, tá? Além disso, pessoal, a gente tem também aí nessas histórias reis, rainhas, princesas, fadas, bruxas, gigantes, príncipes, meninas, meninos, animais, objetos falantes, né? Toda vez que eu penso lá na história da Bela e a Fera, que é um conto maravilhoso, a gente tem os objetos falantes, né? Pessoal, tem muitos lugares, como bosques, florestas, montanhas encantadas, reinos desconhecidos e distantes, poções mágicas. Então é uma história fantasiosa, é uma história que tem por objetivo aguçar a nossa imaginação. Toda criança tem que ler contos maravilhosos. Eu, Cássia, adulta, eu ainda me lembro de quando eu era criança, lendo histórias desse gênero.
chegou alguém aqui em casa. Nick. Então, eu hoje, que eu sou adulta, eu vou ter que pausar aqui. Peraí, pessoal. Então, nossa, eu aprendi que dá pra pausar o vídeo agora e voltar sem ter que cortar o vídeo. Que legal. Eu sempre pausava. Vivendo e aprendendo. Então, eu, adulta, criançada, eu me lembro que meu pai, aí às vezes até os pais de vocês viveram isso também. Na minha época, vendia, se o meu pai comprou, não sei onde ele comprou, pessoal, eu nem vou perguntar pra ele, porque senão ele vai me contar 1000 histórias. Eu lembro que ele comprava, era um disquinho, um disco pequenininho, que vinha com a historinha. Então a gente colocava o disquinho na vitrola. Vocês não são dessa época, mas pergunta aí pros pais, que os pais vão lembrar. Então a gente pegava o disquinho, colocava na vitrola e a gente ia acompanhando lendo. Era como se alguém estivesse contando a história pra gente. E eu não me cansava de ouvir aquelas histórias. Então, pessoal, contar histórias desse gênero é um processo que não existe uma criança no mundo que não tenha ouvido. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos na escola, vocês iam ter enchido o meu quadro de nome de contos maravilhosos. Eu tenho certeza que à medida que eu fui falando aqui, vocês pensaram num tanto de conto maravilhoso. Eu tenho certeza que toda criança tem um conto maravilhoso favorito. Eu tenho certeza. É impossível não gostar de contos maravilhosos. É impossível não divertir com contos maravilhosos. Eu tenho 2 que eu gosto. Eles não estão aqui na apostila, mas eu vou colocar eles ou na prova ou nas atividades das aulas à tarde, das aulas à noite, né? Que são A Roupa Nova do Imperador, que eu acho muito engraçado. Eu gosto de contar ele para as crianças. Eu me lembro que toda vez que eu conto na escola, as crianças acham engraçado. Então não leiam, porque eu vou contar pra vocês, tá? Não leiam pra não perder a graça. E eu gosto muito da Princesa e o Grão de Ervilha. Só que a Princesa e o Grão de Ervilha tem várias variações, tem várias histórias desse tipo. Eu gosto de uma específica que eu também vou trazer pra vocês, tá? Então vamos dar início aí à nossa apostila. Peguem a apostila de vocês para a gente poder começar. Unidade 10, que se chama Dando Asas à Imaginação. Ela se chama Dando Asas à Imaginação por quê? Porque a gente imagina muito quando a gente lê os contos maravilhosos. A gente vai para um mundo à parte. A gente não fica preso nesse nosso mundo. A gente viaja na imaginação. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a viajar. Vocês sabem, pessoal, que a gente não precisa viajar fisicamente. A gente pode viajar aqui, ó. E a leitura proporciona isso pra gente. Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue viajar na imaginação. E aí, a gente se torna pessoas que sabem conversar. A gente se torna pessoas que conhecem do mundo. A gente se torna pessoas que sabem argumentar. Porque hoje, criançada, o mundo tá muito cheio de gente que dá sua opinião, mas dá sua opinião porque ouviu a opinião do outro. Não, a gente não quer isso. A gente quer que você tenha a sua opinião. Por quê? Porque você tem conhecimento no assunto. E você só vai ter conhecimento no assunto se você ler muito. A leitura proporciona isso pra gente. Se vocês chegarem pra mim e me perguntarem sobre certos assuntos, eu vou falar que eu não tenho conhecimento. Eu não vou conseguir discutir, conversar com vocês. Agora, se eu pegar um livro sobre o assunto, eu vou ter um embasamento para poder falar com vocês. A leitura é super importante na nossa vida. Criançada, só antes de finalizar aqui o vídeo e começar a apostila, é uma coisa que eu quero bater muito na tecla com vocês. O nosso ano aqui tá acabando e a gente não teve a oportunidade de ler muito esse ano. Quem me conhece aí de outros alunos, quem aí já teve filho comigo, que foi meu aluno, sabe
que a leitura é uma das coisas que eu mais prezo no terceiro ano. Inclusive, em reunião, eu bato muito na tecla que a criança do terceiro ano, ela tem que sair tendo lido muito, é a coisa mais importante. Por conta do corona, a gente não teve essa possibilidade de fazer aquela troca semanal de livros, porque essa troca que ia proporcionar pra gente ler muito esse ano. Terceiro ano, vocês iam sair tendo lido pelo pessoal, pelo menos aí, uns 80 livros. Pelo menos uns 80 livros. Tem aluna aí que leria mais, tem aluna aí que leria um pouco menos, mas nessa faixa. Porque o que acontece, pessoal? Eu dou muito valor à leitura. E aí a gente não teve essa possibilidade de fazer essa troca. Os anos posteriores, pessoal, vocês podem recuperar esse tempo, vocês podem ler muito. Gente, o que eu peço para vocês, sempre que vocês pensarem em mim, pensem em mim como a professora que falou para vocês da importância de ler. Ler muito, tá? Então, seja lá no quarto ano, que agora pessoal, eu fico assim, todo ano, quando chega o mês de novembro, eu já olho para vocês, eu não vejo vocês mais como meus, eu já vejo vocês como das próximas. Então, assim, vocês já estão com quase os 2 pezinhos lá no quarto ano. Olha, gente, a gente já tá quase se separando. Foi um ano que a gente não pôde aproveitar, ficar junto, brincar na escola, fazer atividade, passear, fazer alguma coisa na cozinha da escola. A gente não teve essas oportunidades. Mas vocês terão. Com as próximas professoras, vocês terão. O que a Cássia fala para vocês é o seguinte: toda vez que vocês tiverem a oportunidade de ler algo, leia. Porque a coisa mais importante na vida da gente, dentro da escola, é ler, é leitura. Gente, deixa a Cássia comentar um negócio para vocês, para finalizar. As redes sociais estão muito presentes na nossa vida hoje. Então, eu estou no Facebook, eu sou adulta, eu posso estar. E lá no Facebook, algumas pessoas colocam as coisas para vender. Então, por exemplo, eu coloquei essa garrafinha de água para vender lá no Facebook. Aí eu coloco assim: vende-se garrafinha de água nova, nunca foi usada, valor R$5, não entrego. Aí embaixo tá a pessoa: quanto é? É nova? É usada? Você entrega? Por que as pessoas fazem esse tipo de pergunta? Porque elas não leem, elas não têm hábito de leitura. E aí, pessoal, isso é muito feio. A gente repara. Então, a gente tem que ser menos preguiçoso e passar a ler mais. Ler 1, ler 2, ler 3 vezes. Quando eu leio alguma coisa que eu não entendo, eu sempre repito a minha leitura até eu entender. Então, sejamos crianças que leem. Crianças que valorizam a leitura. E a gente sempre começa a nossa leitura com os contos maravilhosos. Todo mundo, quando é pequenininho, lá petitiquinho, a professora conta a história da Cinderela, a professora conta a história da Branca de Neve, a professora conta a história do João e o pé de feijão. Todo mundo conhece contos maravilhosos. Não existe uma criança, seja pobre, seja rica, seja de escola pública, escola particular, que não conheça uma história que seja um conto maravilhoso. Ela pode até não conhecer direitinho, mas ela já ouviu falar da Cinderela, ela já ouviu falar da Branca de Neve, ela já ouviu falar do Aladim. Então, a leitura, ela proporciona pra gente conhecimento. E a leitura é maravilhosa. E é isso que a gente vai começar aqui agora. Então, vamos dar asas à nossa imaginação. Então, lá no início da apostila, eu estou aqui, ó, falo o seguinte: você sabia que existem várias maneiras de contar uma história? Deixa eu beber uma aguinha, gente, peraí. Neste capítulo, vamos conhecer algumas delas e um pouco sobre as pessoas que criam novos mundos.
Eu gostaria de saber qual que é o conto maravilhoso favorito de cada um de vocês. Pensem aí para vocês me contarem depois, tá bom? Vou finalizar aqui. Vou voltar lá com a minha câmera virada pra gente fazer a leitura aqui da apostila, tá bom? Até daqui a pouco.